quase tudo pronto para sair. Falta só organizar o barco basicamente aqui, umas bobagemzinhas e vamos começar essa jornada. E aí, galera? Aloha, marujos! Bora, agora é sério! Vamos fazer o melhor aí que a gente conseguir, atenção, que vai ser massa, a gente tem chance aí de conseguir um resultado bom, tenho certeza. E diversão é garantida. Estamos na Refeno, uma regata onde os veleiros saem de Recife até Fernando de Noronha. Dias de içar velas e velejar 300 milhas em mar aberto até um dos paraísos mais lindos e desejados do Brasil. Só que, além de potencialmente ser uma das viagens mais incríveis que eu já fiz, queremos chegar e chegar rápido. Essa é a primeira vez que nós 4 velejamos no Denise, um Jeanneau 409 de 40 pés. Mesmo o Ravi Carneiro, que muitos de vocês já devem conhecer da Fluency Academy, porque ele acabou de comprar o barco. Também tem o fato de que há velejadores bem mais regateiros do que nós na raia. Essa é uma desvantagem, obviamente. Era também o veleiro mais blogueirinho da regata. Tanto eu, o Ravi, o Jack e a Angel vivemos de alguma forma das redes sociais. A largada e o que acontece um pouco antes dela é um dos momentos mais legais e tensos de uma regata. São muitos barcos velejando ali por perto e não é raro acontecerem colisões. É preciso ficar bem atento, ao mesmo tempo lidando com a preocupação de largar na frente. É bem legal também a apresentação dos barcos que acontece ali no início. O Jack, essa barbona aí, ó. E o Adriano do canal #Sal. É um trabalho que a gente agradece. Quem quiser acompanhar, #Sal. Todo domingo às 10 da manhã. Todo domingo às 10 da manhã, episódio maravilhoso novo. Yeah. Agora, feito o check-in, preparado, prestes a largar, galera. É naquela faixa laranja ali na frente. 20 segundos. Tá perfeito. Eu acho que já... Bota no self dele ali já, velho. 10 segundos. Há um xadrez visível dos barcos tentando se posicionar, com regras de que barco tem que dar passagem para outro, mas há um xadrez invisível também. Estamos olhando aqui a melhor estratégia. O que é mais difícil de enxergar é o vento sujo que cada barco que está entre você e o vento consegue te jogar. É isso, velho! É que não pode. Eu optei por ir mais perto dos moles de pedra, de onde vinha o vento no dia. E isso cria vento sujo para outros barcos que tentassem me ultrapassar. Era um risco, porque os moles também sujam o vento, mas me parecia o melhor na hora. E funcionou. O Nandu, nessa hora, não conseguia passar pela gente. Foi um pega bem legal com ele. A moral estava alta nesse momento, a gente era o terceiro da largada. Galera, se empenha legal aí. São 3 largadas com algumas categorias em cada. A nossa era bico de proa D, de 38 a 40 pés, e estávamos em segundo nela. Essa é a hora com mais ação dentro do barco. Há muitos outros veleiros por perto e mudanças de rumo até a boia que traça uma linha reta até Noronha. É legal curtir essa adrenalina do início. Eu diria que da largada até a chegada, a Refeno tem 3 etapas, e é importante saber curtir cada uma delas para aproveitar ao máximo. Essa primeira, mais agitada, estava prestes a acabar para dar lugar a outra bem diferente. Ah, tá. Aê! Uhul! Chama o terremoto lá pra trás, hein, cara? Nossa, porra. Uhul! Bora, nós somos pequenos, mas nós somos bons. High performance, o vento tá massa, galera. O importante é a gente fazer o nosso melhor. O nosso melhor. É melhor isso. Do barco. Nossa, esse é o esquema. É isso. Aí eu fico olhando sempre o barco, agora passei nos cantos que eu queria passar. Agora aquele lá, não tô conseguindo, o cara é bom. A gente é o terceiro dessa largada, por enquanto. Tem 2 Alson Bart lá na frente. Né? Tem um pódio já, então, é isso? Saindo do porto começa a fase mais longa, uma reta até Noronha, quase sempre de través, que é o vento chegando de lado no barco. Galera, deu pra dar uma respirada agora. E largada maravilhosa, maravilhosa. Primeira da categoria. E assim,
o terceiro da regata. A gente ainda tá mantendo ainda, né? Isso. Agora é meio confuso, porque cada um vai para um lado, também tem uma estratégia diferente. A gente vai subir um pouquinho mais do vento, não muito, a gente tá subindo mais. Então tá... Agora depois dar uma respirada e gravar um pouquinho, né? A responsabilidade era grande também, né? Os outros barcos, fazer direitinho. E... maravilha. A galera animada aqui, ó. Eu sei que vocês estão falando a mesma coisa. Essa é a fase mais introspectiva da Refém. Não é que a gente não ficasse o tempo inteiro vendo formas de andar mais rápido sem destruir o barco. A gente fazia isso. Mas tinha outro ritmo, outra urgência. Era uma forma de visitar o sublime. Uma sensação que você tem quando vê algo muito maior que você, como o mar. É algo que não se vence, é impossível, se lida com ele. Agora acabou meu turno, o Jack vai ficar das 3 às 6, comer uma bananinha aqui. E vou dormir. Até mais aí, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Aqui é a minha cabine, ó, tá meio bagunçada. Vou começar um sanduichinho agora, comer essa banana aqui. Mesmo. A gente largou super bem. Acho que segundo na categoria, achava que era primeiro, mas depois vi que o Sem Fim tá mesmo. Mandou bem pra caramba, hein, cara. E aí agora vou dormir e vamos ver o que acontece. A gente tá numa estratégia um pouco diferente, eles abriram mais, porque realmente tem uma corrente, né? Que tem lá na frente. A gente tá apostando que não vai ter tanto desvio assim. Eles apostaram que tem mais. E aí vamos ver o que acontece. Saca só essa janelinha aqui, ó. E assim seguimos. Às vezes passávamos alguém, às vezes éramos passados. Na real, independentemente da competição, era sempre muito legal quando víamos uma outra viva alma flutuando nessa imensidão de azul. Em muitos momentos tivemos barcos companheiros ao lado. Em outros momentos, um vazio total, mesmo no radar e no AIS. Mas sabíamos que não estávamos sozinhos depois do horizonte. Certamente alguém mais estava vendo esse arco-íris. Seria egoísmo querer ele só pra gente. Apesar de que um veleiro no meio do oceano é um mundo, um planeta, estávamos em um universo cheio deles, nesse ponto do oceano. Voltei a dormir daqui. Não dormi na real, mas estamos bem, estamos aqui no grupo da frente da nossa largada aqui, né? Alguns passaram a gente, mas estamos seguimos a nossa estratégia aqui. Os barcos da outra largada, que são mais rápidos que a gente, já estão chegando também. E acabamos de ter um encontro com o primeiro pirajá, que não foi um pirajá, né? Dos grandes, só chuvinha. Estamos andando agora às 7h30. Vamos ver se com esse vento aí a gente recupera algumas posições. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Acordei! Hora de mais um turno. Tô dormindo aqui no meio das velas. Então eu fico aqui assim, ó. O travesseiro tá lá e encosto nas velas que venho pra cá, ó. Aí minhas coisas estão ali. Esse aí é o estado. À noite um veleiro perdeu o mastro, travessia, e outro perdeu o leme, o clubier. Eu tentei fazer uma ponte com a Starlink aqui, porque eu não estava conseguindo avisar no rádio o barco de apoio, mas depois eles conseguiram. Aqui tá tudo bem, tudo tranquilo. Estamos meio ruim de bateria, mas estamos com um geradorzinho aqui. Vamos que vamos. Galera, eu pergunto a vocês: que show da Xuxa é esse? Boa onda, velho. Que onda é essa? Que água, meu. Olha a cor dessa água. Não tem muita baleia aqui, né?
Agora eu não... Bom, sábado de noite eu não vi por causa de ontem mesmo. A gente tem visto baleia, cara, direto pra aquele lado lá, né? Até Salvador. De noite a gente botou no primeiro riso, porque tava mais forte o vento, tava alternando muito e não diminuiu a velocidade. E a gente tá meio na dúvida aqui, quanto que abre, quanto que fica a próxima rota. Tem uma corrente, né? E a gente não sabe também quanto que o vento pode fechar mais. Então se manter um pouco a barlavento da rota, né? Que nesse caso aqui é meio a sudeste da rota, é mais seguro. Mas também, fazendo isso demais, a gente anda mais, né? Um percurso maior dos outros barcos. Muitos estão fazendo essa estratégia também, não só nós, e eu aposto. Porque a corrente pode ajudar, pode dificultar no final, né? O vento forte, mas também andar mais não é bom. Chega por esse turno. Agora é meu quarto de descanso. Preparar para dar um soninho. Show. Acabei de tomar um banho altamente satisfatório, recomendo. Sai pra rua um pouco. E aí, Angie? Alta performance. Tá na high performance aqui, ó, segurando pra não cair. Organizada no cockpit. As ondas fazem uma bagunça. Ai, ai. A piscina tá sendo molhada. Tá sendo um pouco salgada essa travessia. Chamaram o hashtag sal, cujo veleiro é balanço. Vocês queriam o quê? Boa. A noite foi muito legal, muitas estrelas, eu vi estrelas cadentes. Acho que o pessoal viu também. E agora, bom, já passou da metade, já faz um tempinho, a gente passou da metade, era umas 9 da manhã. Agora vão ser meio-dia. E é isso aí. Acho que amanhã, de manhã, em algum horário, a gente chega. Dia e de noite é bem diferente, né? Mesmo agora eu tô sozinho aqui, o pessoal dormindo. Mas... pô, dá pra ver coisas, né? De noite tem uma... parece que tudo é mais fácil de dia, não sei. Bom, a visão ajuda, né? O medo diminui. E de dia... só que de noite tem uma magia também bonita, difícil de explicar. Agora a gente já passou bastante da metade, são mais ou menos 1 da tarde e a gente deve chegar, não sei, alguma coisa entre, depende da performance aqui, mas entre 5 da manhã e 10 da manhã, né? Acho que antes, acho que umas 8 eu chutaria. E que oportunidade bacana de fazer uma navegação oceânica. Com tanta gente legal, querida, e com uma certa rede de proteção também, né? Porque na Refeno aqui tem a Marinha, tem organização com várias lanchas. Tiveram 2 barcos que tiveram problema. Acho que já estão em Cabedelo, pelo que eu vi no mapa. A gente está com dificuldades aqui de bateria e tal, de eletricidade, não estamos muito bem. Mas tá seguro, tá tranquilo. Então a gente de vez em quando tem que poupar aqui. Não tô usando Starlink direto. A gente tá usando só para mandar algumas mensagens, pegar notícias, previsão do tempo. Conforme a previsão já diz, aumentaram bastante as ondas, o vento. Bastante não, aumentou um pouquinho. E deve continuar assim até a gente chegar lá. A gente tinha aberto bastante por causa da corrente, mas agora a gente vai começar a fechar de novo, já numa linha mais reta já para Brolhos. Acho que o risco de ser levado para a corrente diminuiu, até porque a corrente diminuiu. Depois eu notar uma curva na Avionics que ela diminuiu bastante. O Jeanneau 409 aqui é um barcão muito legal, cara, e tá sendo muito bacana. Tem que saudade do balanço também, cara, meu barquinho, de verdade, da Ana.
ficou lá sozinha. Eu tenho um aperto no coração. Ela tá bem, falei com ela agora, tranquilo, tem os amigos lá que vão visitar também. Tá tudo sob controle. Isso aí. É legal ficar prestando atenção nos pequenos detalhes do barco, das ondas, sabe? Assim faz passar o tempo. E não ter internet tá sendo, de certa forma, bom por causa disso. De poder prestar atenção nessas coisas, porque senão certamente vai ficar no celular, vendo outras coisas, o que é bom também, mas não é o momento, né? Veleiro Austral tá na escuta? Que é o Denise? Não, era só pra dar um abraço aos amigos que a gente viu no IS aqui, que tá pertinho. Queria saber se tá tudo bem aí. Bom saber que vocês estão perto. Tá tudo. A caminho de Noronha. Tivemos um probleminha com a mestra, mas estamos a caminho. Ok. A gente tá pertinho de vocês. Espero que a gente fique junto lá, ó. Sim. Vai ser um prazer. Nada mal. Ele tá chegando. Na volta tem mais, não se preocupe. Que momento, hein, pessoal? Que momento! Os dois momentos mais incríveis de uma travessia para mim são o nascer e o pôr do sol. Tivemos a sorte de ser presenteados com pinturas. Eu vivo para poder presenciar coisas assim, experimentar amizades profundas e não passar batido pelo mundo. Por isso eu posso dizer hoje que sou um vencedor. Não importa muito o resultado da regata ou quanto dinheiro eu tenho no banco. São coisas boas, óbvio, até gostaria de mais, mas importante mesmo na vida é ver e sentir. E nesse ponto de vista, eu estou no lugar certo. Ter a sensação de que se está em um momento assim, que realmente conta positivamente na vida, é uma das melhores sensações que eu conheço. Mas se dá para passar outro barquinho, especialmente na nossa categoria, eu quero. À noite conseguimos passar mais uma vez o sem fim que largamos junto. Estamos disputando agora o 4º lugar. Durante a regata, outros barcos nos passaram. Foi um momento de muita tensão nas velas, ligado na performance do barco e em algo que poderia dar errado, porque geralmente é essa hora, durante a noite, que tá tudo escuro, que alguma coisa resolve dar problema. Mas não hoje. O maior dos problemas que a gente teve foi o de cozinhar algo para comer com o barco adrenado, que acabou sendo uma pizza pronta. Tá bom, foi bom pra caramba. De manhã passamos pelo Zen do amigo Léo, um catamarã muito mais rápido que o nosso barco, mas que teve avarias, porém conseguiu seguir firme até Noronha, mesmo que com uma vela só. Correr no limite mesmo tem os seus poréns, os seus riscos. Estávamos todos apreensivos, a qualquer momento mesmo, deveríamos avistar Noronha. Essa distância, uma pontinha de pedra no meio do oceano, um mero detalhe. E então vimos, com seu formato inesquecível. Só havia visto antes em livros ou imagens. E cada vez maior, os olhos ficavam fixos, vidrados nas formas da ilha. Muito embora o nascer do sol era um concorrente forte para qualquer atenção que a gente tinha disponível. Não era fácil escolher no que olhar. Eram 360 graus de surrealidade sublime. Coisas mágicas e inesquecíveis para todos os lados. E agora? Pronto para a chegada. Falta quanto, papai? Falta muito. Pira já ou pira daqui a pouco? Vira logo! Vem. Estamos chegando, gurizada. Anda já. Isso aí. Lá atrás, bem lá atrás, estão os nossos correntes. Deixamos para trás. Tá lá.
Falta pouco, falta bem pouco. Vamos ver o que vai acontecer com o vento quando te passar ali a ponta da sapato. Eu acho que deve ficar meio contra, não sei. Bem sujo. Agora começava a terceira parte da regata na divisão que eu falei lá no início. A chegada. Uma mistura curiosa de navegação, vela, sublime, competição e deslumbramento. É debaixo de chuva que a gente vai chegar. Vamos Pirajá lá, ó. Nesse Pirajá acho que a gente não se escapa. É uma pedra no meio do oceano. Mas não é só uma pedra no meio do oceano. Recepção de boas-vindas aqui, ó. Bem na hora de apertar aqui a orça, chove pra caramba. É, coisa linda. Dá um salve, galera. Dale! Chegou, Marujo! Gentezão, salve pra galera. Salve, galera. Chegando em Fernando de Noronha, tempestade. Mas tá tudo certo, graças a Dia Deus. ser diferente, né? Tem que ser com emoção. Essa devagata, embarcação Denise, dobrando a ponta da sapata. É bem provável que atrás da ilha o vento fique bem sujo. Quanto mais perto das pedras, mais sujo. Porém, muito longe, o caminho fica maior. Essa é a hora de definir essa estratégia. Vai ter esses. Como esperado, o vento aqui ficou complicado e contra e exigiu bem mais a nossa atenção. Eram os últimos momentos de tensão, misturados com a alegria de chegar. Eu não sei se a gente não deveria abrir, cara. Cada vento. Momento de chegada Vamos ver aqui. que tem que dar um. Vamos ver como é que o vento vai ser, mas talvez tenha que dar um bordo ali mesmo pra chegar. Na chegada atrás de nós vinha o veleiro sem fim. Aquele que largou colado conosco um pouquinho na frente, mas a gente passou ele e agora chegava junto. A gente não podia deixar ele passar de jeito nenhum. Confirma veleiro Denise, comissão. Ok. Estamos aguardando aqui na linha de chegada. Vamos, Denise! Eu dividi a minha atenção entre a regata, óbvio, e a ilha, que era linda. Era meio difícil sem fim passar, tava meio longe, mas ele escolheu outra tática, abriu mais e vinha mais rápido. Às vezes vinha uma rajada, uns 25 nós, a gente acelerava, mas por poucos segundos e parava. Voltava a uma calmaria. Se aproximando da linha de chegada. Conseguimos uma rajada boa de vento agora. São opostos. Temos um concorrente se aproximando, muito próximo, mas não vai ter tempo de ultrapassar. A gente passou ele durante a noite, foi super emocionante e acho que a gente vai conseguir. Regata, embarcação Denise. Será que caça mais tudo? Caça mais tudo. Embarcação Denise. Para com os blogueirinhos. Nos aproximando da linha de chegada. Sem grande estilo. Tá safo já ele, ó? Tá aqui tá safo. Pode ser nesse rumo aqui tá safo.
Ó, rajadão agora, hein? Se preparem. Atenção. Velas rajadas. O vento mudou bastante e iríamos perder o barco que marcava a chegada. Era bem possível que precisássemos fazer um bordo. Aí... Tá vendo? Volta um pouquinho, gurizada. Mas quando chegava uma rajada, mudava o ângulo do vento também, e eu conseguia orçar mais um pouco. Assim, de rajada em rajada, a gente conseguiu costurar um caminho até a boia um bordo só. Atenção. E aí, equipe? Aí. Horário de chegada, 7 horas, 19 minutos, 51 segundos. Copiou? Ok, copiado. Muito obrigado. Excelente evento. Boa festa a todos. Foi agora, né, cara? Agora que é evento. Seja bem-vindo à ilha. Aproveite. Não é todo dia que você completa um ciclo que vai lembrar para a vida inteira. Esse momento é claramente um desses. A natureza não é boa nem má, ela é o que é. Na sua sublime grandiosidade, no seu tamanho muitas vezes esmagador, às vezes ela é gentil. Nos deu um presente que foi essa passagem tranquila. Fomos muito gratos do jeito que se deve ser, banhando-se nela, com respeito e paixão. Com gratidão pelo que podemos viver. Não com aquela gratidão só falada pela boca, mas aquela vivida pelo corpo, pela presença da natureza, aceitando seus sacolejos, chuvas fora de hora, calor e até seus mosquitos às vezes. Se você não consegue gostar disso, gosta só da natureza vista de dentro de um aquário com ar-condicionado, me desculpe, mas você não gosta da natureza. Gosta de uma ideia idealizada dela dentro da sua mente, mas que não é real. Mais de 90 veleiros chegaram aqui, cada um planeta, com a sua própria história, sua atmosfera, seu relevo, seu tempo para orbitar o Sol. Nessa metáfora barata, Noronha é uma outra galáxia, em que juntos vamos orbitar, mesmo que por poucos dias. Você pode chegar até aqui de avião, mas eu te garanto que não se compara nem de longe com o que cada um dentro desses veleiros sentiu ao chegar aqui hoje. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo, às 10 da manhã, com mais outro episódio. Até mais.